Olá, criptomaníacos! Finalmente saímos da Suíça, estávamos em Lugano, peguei meu certificado e viemos aqui para Cinque Terre, uma região que tem 5 vilas aqui na Itália, aqui no caso Vernazza, que é o que foi usado ali como referência para o filme Luca, na Disney. É um lugar maravilhoso, lindo, como vocês podem ver aqui. Estamos num restaurante, olha só a vista e olha o precipício que eu estou aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. O negócio é penhasco mesmo. E eu devo ficar aqui na Europa até o dia 2 de agosto, eu pego o voo. Só chego em casa no dia 4 de agosto. Dia 13 eu chego em São Paulo, dia 4 eu chego em casa. Até lá fica difícil fazer análise gráfica para vocês, porque... não só devido a isso, mas também porque eu não tenho o meu computador para fazer análise para vocês. Mas a gente vai continuar produzindo vídeo, trazendo conteúdo para vocês com a equipe da Criptomaníacos, o Bruno, o Matheus. E também no vídeo de hoje vocês vão ter aí uma segunda parte de palestras que a gente teve lá no curso do Bitcoin, que a gente teve lá em Lugano. E além de análise de gráficas, enfim, eu espero que vocês curtam. E, claro, eu não consigo fazer o mesmo conteúdo que eu fazia no Brasil, mas em breve estou lá de volta, no início de agosto. Eu espero que vocês curtam o vídeo até lá. Mas vocês vão acompanhar tudo isso logo após a vinheta. Olá, criptomaníacos! Bruno Cripto aqui de volta, coordenador de trading da Criptomaníacos, para comentar sobre essa última valorização do mercado cripto, com o Bitcoin subindo, rompendo algumas resistências. Rompeu inclusive uma resistência que eu trouxe para vocês na última análise aqui no canal, trazendo possibilidades de vermos uma alta mais forte nos próximos dias, quem sabe semanas. E muitas altcoins começaram a reagir no curto prazo devido a essa alta do Bitcoin. E outro fator também, que é a queda da dominância do Bitcoin. Destaque para Ethereum, que disparou aí no curto prazo nos últimos dias, subindo bem após o rompimento de uma consolidação que o preço estava desde o mês passado, que inclusive o Matheus alertou aí para vocês na nossa última análise aqui do canal. Ele comentou a respeito de um topo, de um nível de resistência que a Ethereum precisava romper para estar fazendo uma valorização mais acentuada. Isso se confirmou e a Ethereum disparou rumo aos $1.500, tá? Então vamos para uma análise gráfica agora, que eu quero mostrar para vocês algumas oportunidades que nós pegamos nos nossos grupos e alertamos os nossos clientes com antecedência, e quero trazer também uma análise de uma altcoin que tem potencial para uma ótima valorização aí, se o Bitcoin continuar nesse movimento e continuar subindo, rompendo mais algumas resistências, tá? Então olha só, vamos para o gráfico agora. Lembrando, esse gráfico que vocês estão vendo aqui na tela é o mesmo da nossa última análise aqui no YouTube, a análise YouTube, e dentro dessa última análise nós alertamos que o Bitcoin poderia, a partir de um fechamento semanal acima dos $21.800 e rompimento consistente desse nível, ele poderia iniciar uma valorização mais acentuada até os $25.000, que poderia se estender até a região perto dos $30.000, tá? Essa valorização ainda não aconteceu, mas o preço começou a dar mais indicações da continuação desse movimento, principalmente aí nos últimos dias, com o Bitcoin fazendo essa valorização ali após o fechamento semanal que aconteceu no domingo. Agora, no curto prazo, o preço está fazendo uma correção, mas essa possibilidade ainda segue válida. E eu vou mostrar para vocês o que precisa acontecer para que isso se confirme, tá? Antes da gente analisar o Bitcoin, quero mostrar então o fator principal aqui que trouxe uma alta nas altcoins nos últimos dias, Houve um recuo na dominância do Bitcoin. Coloquei aqui do lado esquerdo esse gráfico BTC.D, que mostra a dominância do Bitcoin, e do lado direito um gráfico da Ethereum, para vocês verem essa relação, esse fluxo de mercado, Então notem que ambos estão com essa linha vertical verde no dia 13. Notem então que no momento que a dominância do Bitcoin começou a fazer toda essa queda aqui, fazendo uma correção de aproximadamente 3,5%, no mesmo período, a Ethereum começou a subir, se beneficiando dessa queda da dominância. Então notem que no mesmo dia, até agora, a Ethereum já sobe mais de 40%, tá?
Então, isso é um reflexo desse fluxo de mercado que é sempre importante você estar monitorando, né? A dominância do Bitcoin frente às altcoins e o fluxo entre capitalização e dominância, porque quando há uma entrada de capital no mercado cripto, conforme eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá? Vou colocar aqui do lado esquerdo, esse é o gráfico da capitalização de mercado. Então, notem que nos últimos dias, né, desde do mesmo dia 13 aqui, ó, vou marcar uma linha verde vertical no mesmo dia que eu marquei lá na dominância, né? Ó, dia 13, vou marcar aqui também. Então notem que a capitalização começou a subir, ou seja, entrou mais capital no mercado cripto, estavam investindo capital no mercado cripto, enquanto o Bitcoin perdia dominância frente às altcoins. Então quer dizer que com essa entrada de capital havia uma mudança de fluxo para as altcoins. Então os investidores começaram a ter mais apetite a risco nas altcoins. Por isso que, mesmo com o Bitcoin subindo, teve altcoins que subiram muito mais, tá? Então é sempre importante você estar acompanhando esse fluxo de mercado para você saber aonde se arriscar. E agora eu vou colocar aqui, então, no gráfico da Ethereum, né? Porque a Ethereum está fazendo uma boa valorização aí nos últimos dias, conforme vocês viram. E ela tem o objetivo de vir buscar esse nível aqui que eu marquei, perto de 2.500, 1.600 dólares, que é esse nível de suporte que ela perdeu lá no dia, olha só, dia 10 de junho, trazendo toda essa correção. Se eu colocar aqui no gráfico semanal, vocês vão ver que esse nível, se eu traçar uma Fibonacci em todo esse movimento, esse nível também é um ponto de retração de Fibonacci, né? Perto de 0,5 aqui, tá? Então o preço da Ethereum está testando nesse momento uma retração em algumas médias no gráfico semanal, que é a média de 9 e 200 períodos. Se conseguir romper agora esses 1.500, o próximo alvo dela chega lá perto, né, do nível de suporte rompido de 2021 e desse nível de fundo no diário, que também tem a confluência perto da retração de 0,68, perto dos 1.700 dólares, né? E posteriormente, se continuar nessa tendência, né, a Ethereum poderia buscar até os 1.900 dólares. Lembrando que mesmo com essa possível alta até esse nível desses 1.900 dólares, nós estamos falando apenas de um respiro antes da continuação do movimento de baixa. É claro que outras altcoins, né, por exemplo, a Matic se beneficiou dessa queda da dominância do Bitcoin. Matic, que desde o dia 13 também, veja só, colocar aqui, o mesmo período lá que eu trouxe na dominância, né? A Matic do dia 13 para cá, enquanto a dominância começou a corrigir, a Matic já sobe 65%. Posso fazer o mesmo aqui na Uni, que é um dos ativos que nós vamos analisar hoje também, ó. Então notem que no mesmo período, várias altcoins começaram a subir, a Uni subindo menos, entregando 23%, tá? Então por isso que é importante você monitorar esse fluxo e foi utilizando dessa estratégia, pessoal, que nós conseguimos pegar, né, valorizações nesses ativos aí que estamos mencionando. Vou colocar aqui para vocês, por exemplo, ó, a Matic, nós operamos ela dentro do nosso grupo de sinais futuros, pegamos aí uma alta de 52% nela, né? E outros ativos também, ó, a Uni, que subiu bem, nós pegamos até mais do que ela subiu no spot, porque nós estávamos alavancando. Bitcoin também operamos no BTC, né? Então, nos beneficiamos aí dessa informação da capitalização e dominância para estar operando, né? A BNB também subiu bem nos últimos dias, né? Também pegamos uma boa valorização na BNB e outros ativos que você pode conferir acessando lá o nosso grupo de sinais, tá, pessoal? Então, quero reforçar que nós entramos agora em um cenário muito interessante para estar ficando de olho em algumas altcoins, mas agora no curto prazo nós já tivemos uma boa alta, tá? Então muito cuidado no curto prazo, porque sabemos que o mercado se move em movimentos de alta, movimentos de baixa, e nós podemos ver uma correção desse último movimento agora, antes da continuação dessa pernada de alta. Então a Matic, que já subiu bem, ela pode corrigir bem também antes de continuar o seu movimento. Um outro ativo interessante é a CRV, que olha só, pegamos 38% nela na última semana, então vocês podem observar que tem muitas altcoins dando oportunidades nessa recuperação do mercado, né? Muitas altcoins subindo mais de 20%, enquanto o Bitcoin está brigando para romper uma resistência, investidores. Então com isso, nós podemos esperar agora no curto prazo essas altcoins que dispararam, que elas façam uma correção antes da continuação do movimento de alta, tá? Então com isso eu vou mostrar aqui para vocês graficamente algumas possibilidades para a Matic, né? Que chegou a fazer uma alta aí muito forte. Notem então que ela veio buscar exatamente, tá?
a retração de 0,68 do último movimento de baixa, né? Então, para fazer a reversão da tendência de baixa de longo prazo, a Matic precisa ainda romper essa região dos 0,91 centavos de dólares, né? E agora a tendência, ó, ela fez esse movimento de alta aqui, fez uma retração de FIBO e iniciou uma próxima pernada de alta. Então, aqui, olha só, vamos medir se ela respeitou a extensão, foi buscar acima de 100% da extensão. Então, baseado nessa informação aqui, ela pode fazer um movimento parecido, investidores, tá? Ela pode fazer uma retração desse último movimento nos próximos dias e semanas, que seria a retração desse movimento de alta. Então, a Matic, a partir de agora, apesar dessa valorização forte, tende a fazer uma correção perto desses níveis de suportes que eu estou sinalizando entre 0,81, 0,72 e 0,64 centavos de dólares, tá? Então, da mesma forma como ela subiu bem nos últimos dias, agora ela pode fazer uma forte correção. A Uni não vai ser diferente, mas a Uni subiu bem menos do que o Bitcoin, né? Então, do que a Matic, né? Então, ela pode ainda subir um pouquinho mais, entrando o fluxo nela. Porém, ela sentiu esse nível de resistência que eu acabei de sinalizar no gráfico agora com uma linha vermelha, que é os 7 dólares e 66. Esse nível também é uma média importante, que é essa linha verde, que é a média de 21 períodos no gráfico semanal, né? Então, a Uni precisa ainda romper esse nível de resistência, veja só, que tem confluência com uma linha de tendência de baixa, para estar fazendo uma alta mais acentuada. Se isso se concretizar, podemos esperar uma recuperação nela após esse rompimento, que pode levá-la de volta nos níveis das retrações, né? Que vai ser a região desse retângulo que eu acabei de marcar em azul no gráfico, né? Entre 0,5 e 0,68, entre 9 dólares e 93 e o nível dos 12 dólares e 90, tá? Então, fiquem ligados porque a Uni pode dar ainda uma oportunidade. Vocês viram que a Matic já buscou 0,68, né? Da retração do último movimento de baixa, e a Uni ainda não. Então, essas moedas que ainda não fizeram esses movimentos, elas ainda podem fazer, né? Então, fiquem ligados nela que ela pode continuar subindo um pouco mais, mas no curto prazo, né, a tendência é que ela faça uma correção até devido a essa última valorização forte também que ela fez, né? Então, com isso, podemos esperar aí que ela corrija perto desses níveis de suportes entre 6 dólares e 68 e 6 dólares e 14 antes de tentar o rompimento desse nível. O que seria também um reteste nessa linha de tendência de alta que eu acabei de sinalizar no gráfico, com uma linha branca, para o preço manter a sua estrutura de alta e depois fazer o rompimento dos 7 dólares e 66, tá? E trouxe agora uma análise de uma moeda que tem um bom potencial, ela se movimentou pouco nessa última alta do mercado, que é a Harmony, a ONI no par, o SDT. Ela traçando uma Fibonacci em todo esse movimento, né? Ela chegou a fazer uma retração de Fibo de 0,5, chegou até na região de ouro, né? E agora briga para consolidar suporte nessa região. Nas últimas 3 semanas vem permanecendo aqui nesse patamar, tentando consolidar fundo. E nota então que ela não fez uma valorização forte ainda com essa última alta do Bitcoin, né? E ela pode ainda fazer esse movimento, pessoal. Então, a Harmony é um dos ativos que estamos de olho, pois se ela fizer o rompimento de um nível de resistência, que eu já vou marcar para vocês, olha só o potencial dela de alvos, né? Ela pode buscar primeiro 382 do último movimento de baixa, posteriormente 0,5 e até 0,68, investidores. Então, olha só que ela pode buscar níveis perto, né, ali de uma valorização entre 80, 130 e até 200% com essa potencial recuperação do Bitcoin, que pode ir até os 30 mil dólares, né? Conforme a gente alertou na última análise, e vamos reforçar daqui a pouco, tá? Então, vale a pena vocês ficarem de olho na Harmony, ONI, porque ela tem um excelente potencial e um nível que ela precisa romper para isso é essa região aqui que eu acabei de sinalizar no gráfico, com uma linha vermelha, essa região do 0,2479. Se ela conseguir fazer um rompimento desse patamar, pessoal, fazendo uma confirmação de rompimento, e esse fluxo de mercado que eu mostrei para vocês continuar, veremos ela fazendo essa forte valorização rumo a esses alvos das retrações de Fibo, tá? Tem outros estudos técnicos que nós já fizemos nela para aprofundar aqui, mas essa análise ia ficar muito longa, né? Então, trouxe aqui esse resumo de forma mais simplificada. Então agora vamos finalizar com uma análise do Bitcoin
e vamos falar sobre a Ethereum já já e quais níveis ela pode buscar no curto prazo antes de continuar o seu movimento de alta, tá? Então olha só, Bitcoin, ele começou um movimento de alta de ontem para hoje forte, agora no curto prazo está fazendo, né, essa correção aqui que vocês estão vendo no gráfico de 4 horas. Por enquanto, uma correção natural e saudável de mercado devido à última valorização que ele fez. Além disso, o preço ainda mantém, veja só, uma estrutura ascendente que eu acabei de marcar aqui no gráfico de 4 horas, tá? Então, enquanto o Bitcoin estiver acima dessa estrutura ascendente, investidores, estiver acima desses dois níveis de suportes aí, olha só, 21.300 e 20.800 dólares, a tendência, a maior probabilidade é que o Bitcoin continue subindo na direção dos 25 mil dólares, tá? Devido a essa movimentação que ele fez nos últimos dias. Quero mostrar para vocês um indicador agora, que é o índice de força relativa, que deu uma indicação nas últimas semanas, tá? E é um dos motivos que passamos a apontar uma recuperação do Bitcoin mais acentuada, que é o índice de força relativa, que está aqui logo abaixo do gráfico, né? E ele chegou em um dos níveis mais baixos, né, da história desse indicador. Então eu vou colocar aqui para vocês visualizarem. Estou falando desse período aqui, né? Olha só, vou dar um zoom nele. Notem então que ele entrou aqui abaixo dessa linha pontilhada e chegou a atingir o nível dos 25,80. A última vez que isso aconteceu, pessoal, ó, tô aqui no gráfico dele no semanal. A última vez que esse indicador caiu abaixo da linha pontilhada foi aqui nesse período que eu marquei, e vou dar um zoom agora para vocês conseguirem visualizar, ó. Olha só, foi aqui lá em 10 de dezembro de 2018, tá? Quando esse indicador veio buscar esse nível dos 28,70. Então notem aqui, olha, tirar o zoom agora, notem aqui, ó, que desde essa primeira linha verde do lado esquerdo até essa última do lado direito, não teve nenhuma vez que esse indicador caiu abaixo da linha pontilhada, tá? O índice de força relativa. Então, ele está num dos níveis mais baixos da história e ele chegou a cair abaixo da sua mínima, tá? Isso indica que o preço pode iniciar uma forte recuperação a partir do momento que esse indicador voltou nessa semana, no início dessa semana, acima da sua linha pontilhada aqui, do ponto 20, né? E agora começa a iniciar uma recuperação. Para isso, agora ele só precisa romper essa linha amarela. Então, quer dizer que a força relativa do preço do Bitcoin tende a voltar a subir após ter caído em uma região muito baixa e renovado a sua mínima histórica, né? Ter buscado um nível que ele nunca tinha buscado antes, né? Então, isso é uma forte indicação de que a força compradora do Bitcoin tende a voltar a predominar daqui para frente. Essa é uma dos indicadores que apontam aí que o Bitcoin está formando um fundo consolidado agora, importante nessa região dos 20 mil dólares, tá? Mas é claro, sempre precisa aí de confirmações de rompimentos, e para isso precisamos de uma confirmação de rompimento no diário, mais importante do que o diário, o semanal, desse nível que eu acabei de traçar no gráfico dos 22.500 dólares, né? Essa linha vermelha que o Bitcoin veio beliscar hoje e que ele deu um toque também na semana passada, no dia 8, né? Então é com a confirmação de rompimento desse nível que teremos a confirmação que o Bitcoin saiu dessa lateralização e que tende a ir buscar os 25 mil dólares, mas já temos aí boas indicações com o preço se mantendo acima dos 21.300 a 20.800 dólares, tá? E agora vamos para a análise da Ethereum, né, que disparou bem nos últimos dias, caminhando nessa direção ali da média de 9 períodos no gráfico semanal. Notem que ela já buscou essa média, enquanto se eu colocar aqui no gráfico do BTC, o Bitcoin ainda não. O Bitcoin, para buscar essa média aqui, ó, precisa subir ainda quase 10%. Isso é um reflexo daquele fluxo que eu mostrei para vocês entre capitalização e dominância, né? Então, quando a dominância do Bitcoin começar a subir, é quando ele vai buscar essa média e a Ethereum, por exemplo, corrigir, tá? Então, fiquem ligados nisso, que vai te ajudar a saber quando vale a pena você sair da Ethereum e ir para o Bitcoin ou fazer o movimento oposto, né? Então, essa confirmação de rompimento precisa acontecer para isso, né, ajudar a Ethereum também a romper esse nível aqui da média de 9 períodos no gráfico semanal. Mas como sabemos que ela já subiu bem e a dominância do Bitcoin já caiu muito e ela tende a voltar agora a subir no curto prazo, a Ethereum tende agora a fazer uma correção nos próximos dias na direção aqui
desses níveis de suporte que eu vou marcar com linhas para que vocês consigam, né, visualizar o valor aqui do lado esquerdo, né? Mas entendam que regiões de suporte e resistência são níveis, né? São regiões gráficas e não valores exatos, tá? Então os principais suportes da Ethereum no curto prazo que ela pode testar no curto prazo antes de fazer o rompimento dos $1.500 são 1.300, 1.250 a 1.180, né? E com o preço mantendo esses três níveis, deixando um fundo ascendente por aqui, fazendo uma estrutura parecida com essa, veremos uma confirmação de rompimento a partir da superação dos $1.500, com alvos entre 1.700 e 1.800 dólares, até 2.000 dólares para Ethereum, nessas linhas marcadas no gráfico com as linhas vermelhas, né, pessoal? Então, temos bastante possibilidades de alta aí para os próximos dias e semanas, com o Bitcoin conseguindo fazer o rompimento desses 22.500 dólares, iniciando uma recuperação mais acentuada. Destaque para Oni Harmony, que pode dar uma boa disparada se isso se concretizar a partir do rompimento dessa linha de resistência que eu marquei para vocês nessa análise, ok, Criptomaníacos? Então, vejo vocês na nossa próxima análise aqui do canal da Criptomaníacos. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Até a próxima. So, yeah, that's used as the basis for proving ownership. And Bitcoin uses, historically used ECDSA, but more recently has added another algorithm called Schnorr. And that's just a variant. So actually the Schnorr algorithm came before ECDSA. There was a typo there, it should be ECDSA. And the Schnorr algorithm is actually slightly more secure and more compact, especially for multi-signatures. So lastly, we're going to talk about hash functions and how the security properties of those. So a hash function doesn't have a key, so there's no private key or secret key, there's no encryption, there's no signature, but it has a few properties it must satisfy to be a good hash function. So it's basically a sort of digest or compression of potentially much larger documents. So you can hash a Word document or an email or a Bitcoin transaction or a whole block of Bitcoin transactions, and you'll get a fixed size string. And the main hash function used in Bitcoin is SHA-256. 256 because 256 bits output, 32 bytes. There's an example string below. This is actually one of the test vectors, so something that people use to check their implementation is correct, to check if it would hash the string ABC if you receive this output. So from that you can see it's deterministic. So if you put the same string or document in, you'll get the same hash out. Nevertheless, if you try to choose a specific output, it's very hard. So it's very difficult to find a collision. So if you want to try and find two documents or two strings that hash to the same big random number coming out, that's almost impossible. It would be ridiculously expensive. The only known algorithm for doing it is to brute force. I try them all. And of course, with a number that large, there are just way too many calculations to do to achieve that within millions of years of all the computing resources on the planet. So that's the collision resistant property. So it's supposed to be hard to find two that are equal. And it's also supposed to be one way. So I think Bitcoin doesn't really rely on this very much, but if you're given a string, the digest, the output of the hash function, it's hard, you won't be able to work backwards and undo it to find out what went in. So even though there's no key, it's one way. Now, you could still potentially find out what went into it by guessing all possible documents. So if the possible strings are, 3-letter strings of alphanumeric characters, well, you can try them all and it won't take too long. But if the input involves, 100 digits or something, you won't be able to undo it. And that is used in some parts of cryptography for random number generators and things like that. So now this is just a sort of high-level protocol. So even though it's much newer, 1997, than hash functions, digital signatures, and so on, it's just using and relying on the properties of the hash function. So